Oi, então, você já percebeu que estamos no 10º mês do ano? Tipo, faltam só 82 dias pro ano acabar e provavelmente você não fez muitas coisas produtivas, né? Mas eu entendo como é passar dias e dias dentro do quarto, na frente do computador ou no celular, vendo vídeos o dia inteiro, depois você cansa de assistir vídeos e procura algum filme, desenho, anime ou série pra assistir, só pra matar o tédio. Mas você já parou para pensar no porquê do ano estar passando tão rápido? Eu venho refletindo sobre isso há um tempo e é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. Eu acredito que a razão pela qual a gente nem sequer tenha percebido o tempo passar tão depressa é porque ainda estamos absorvendo os traumas das tragédias que ocorreram em 2020. 2020 foi, sem sombra de dúvidas, o ano mais caótico de 2000 para cá. Ocorreram tantas mortes que nem mesmo a descoberta de um serial killer no Brasil em pleno século XXI foi bastante para amenizar tudo de ruim que 2020 nos trouxe. A palavra que define 2020 para mim é traumático. Só para vocês terem noção do quão horrível foi aquele ano, eu irei trazer para vocês algumas tragédias que ocorreram no ano passado. Lembrando que esse vídeo é baseado no post que eu fiz no meu blog, Banchu TV. Aqui no vídeo eu irei mostrar de 3 a 4 tragédias que aconteceram em cada mês do segundo semestre, porque eu perdi as anotações sobre o primeiro semestre. Mas o número de acontecimentos é enorme, então o post completo vai estar na descrição. Em junho de 2020, houve um terremoto no México que infelizmente deixou 6 mortos e 30 feridos. Houve também a chegada de uma nuvem de gafanhotos na Argentina, vindos do Paraguai, que destruíram várias plantações de milho e ainda ameaçavam vir aqui para o Brasil. Teve ainda no mês de junho a ocorrência do ciclone Bomba, que atingiu os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, causando a morte de 13 pessoas. Teve também a descoberta de uma nova cepa do vírus da influenza, com potencial pandêmico na China. Chegamos então em julho de 2020. Eu preciso avisar que julho foi de longe o pior e mais caótico mês de 2020. Então, preparem-se. Em julho de 2020, houve um desabamento de terra em uma mina de jade em Myanmar, um país do Sudeste Asiático. O incidente ocasionou a morte de 160 mineiros. Houve também um incêndio na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. O local é de grande importância na questão de preservação florestal, além de ser um manancial de água que alimenta o Rio de Janeiro e São Paulo. Teve ainda um incêndio no duto do metrô de São Paulo, que por sorte do destino não deixou feridos. Teve também a queda de um avião de pequeno porte na zona norte de São Paulo, que infelizmente ocasionou na morte de uma pessoa. Vamos para agosto agora. Em agosto de 2020, houve a terrível explosão em Beirute, no Líbano. Esse desastre ocorreu devido à deflagração, ou seja, a ardência de 2,75 mil toneladas de nitrato de amônio, no porto de Beirute. O incidente deixou 6,5 mil feridos e infelizmente causou a morte de 218 pessoas. Houve também o grande incêndio que atingiu o mercado em Adimã, nos Emirados Árabes Unidos, que por sorte não ceifou a vida de ninguém que estava no local. Teve ainda o registro de um terremoto de 4,6 de magnitude no município de Mutuípe, na Bahia. Por sorte, não houve feridos. Teve também um deslizamento de terra que ocorreu na favela da Mangueira, na zona norte do Rio de Janeiro. 12 famílias ficaram desalojadas e não houve feridos. Agora estamos em setembro. Em setembro de 2020, Cuiabá se viu aos prantos ao amanhecer coberta por fumaça de incêndios no Pantanal. Cerca de 2,3 milhões de hectares do bioma foi devastada pelas chamas. Não houve feridos. Houve ainda a chegada do tufão Haishen, na Coreia do Sul, que deixou 5 pessoas feridas, 2 mortas e 2 ainda estão desaparecidas. O tufão já havia chegado no Japão antes, causando a morte de uma pessoa e deixando 2 milhões de pessoas desabrigadas. Teve ainda um incêndio florestal que ocorreu na Califórnia, após o uso de um dispositivo pirotécnico em um chá de bebê.
o casal responderá na justiça pelo dano ocorrido. Houve também um acidente na Barra da Tijuca, onde um motorista de ônibus, ao desviar de uma viatura, invadiu a estação do BRT, deixando 15 feridos. Estamos agora em outubro. Em outubro de 2020, houve um desabamento de prateleiras em um supermercado no Maranhão, que deixou 8 feridos e 1 morto. Houve ainda os protestos contra a ditadura que ocorrem na Tailândia. Muitos tailandeses, em sua grande parte estudantes, protestaram contra a monarquia e a violência militar, pedindo democracia ao povo tailandês. Monarquistas responderam aos manifestantes com ameaças de morte. Teve ainda um incêndio que ocorreu em um hospital em Santa Lúcia da Asa do Norte, em Brasília. Todos os pacientes foram evacuados sem ferimentos. Vamos para novembro. Em novembro de 2020, ocorreu um acidente com um ônibus que infelizmente resultou na morte de 41 pessoas, no interior de São Paulo. Em novembro de 2020, ocorreu um acidente com um ônibus que infelizmente resultou na morte de 41 pessoas no interior de São Paulo. Houve também uma troca de tiros e o incêndio de veículos que assustou os moradores de Araraquara. Não houve atualizações de feridos, mortos ou desaparecidos. É de se lembrar ainda o dia em que o estado do Amapá ficou sem eletricidade por 3 dias, causando muitos prejuízos para os habitantes. E finalmente chegamos a dezembro. Em dezembro de 2020, o mundo inteiro se assustou com a notícia de uma doença misteriosa que ocasionou a internação de 227 pessoas e a morte de uma, no estado de Andhra Pradesh, na Índia. Houve também a queda de 15 metros de altura de um ônibus em uma ponte na BR-381, em Minas Gerais, que infelizmente causou a morte de 10 pessoas e deixou 30 feridos. Teve ainda um assalto que ocorreu em Cametá, no Pará. Os assaltantes incendiaram um quartel de polícia, assaltaram um banco e fizeram reféns. Infelizmente, uma pessoa morreu. Como vocês podem ver, existe uma razão pela qual 2021 tem sido um ano tão passageiro. O trauma que passamos em 2020 precisou de 1 ano para ser assimilado por nós. Fora tudo isso que aconteceu, houve principalmente a chegada da pandemia que nos deixou a ver navios e sem nenhuma ideia de quando irá cessar. Eu espero que 2022 seja um ano mais calmo para nós e que até o fim desse ano todos estejam imunizados contra o vírus. Fiquem bem e até a próxima.